tem morada. Quem tem Jesus tem vida, que não se acabará. Mas quem não tem Jesus no céu não entrará. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. A riqueza do mundo só traz tribulação, faz ficar orgulhoso e perde o galardão. No céu há um tesouro que Jesus tem pra dar a quem deixar o mundo e a Ele se entregar. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida e esta oportunidade que nos é dada de ter que fazer mais um vídeo deste lado da eternidade, sabendo que algum desses dias poderemos fazer o último vídeo e será o fim, e precisaremos de responder por tudo que que temos vindo a falar, a dizer, e também aquele que nos ouve terão que responder o que eles fizeram com o que ouviram. Estamos de volta e vou precisamente ler o mesmo livro que estamos usando, que é precisamente o livro de Hebreus, Hebreus 6,
versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Inclinemos as nossas cabeças para orarmos. Ó Pai Celestial, quem é como Tu, Senhor, de eternidade a eternidade? Tu és Deus, o Deus de toda a carne, o Deus de todos os tipos de criação, o único Criador. Senhor, diante da Tua face, numa oportunidade como esta de ter que dizer alguma coisa ao mundo, neste mundo carente, podre, destinado ao inferno. Senhor, permita que a nossa voz seja algo que ajudará alguém em algum lugar. Santifica-me, ó Pai, neste momento, e coloque as palavras propícias em minha boca. Fecha a minha boca, Pai, quando estiver para dizer alguma coisa que constitui uma pedra de tropeço. Mas, ó Pai, me inspire, me incentive para dizer aquilo que é edificante. Nos encomendamos nas Tuas mãos neste instante. Te pedimos que nos guie pelo caminho que o Senhor predestinou para nós, para o dia de hoje. Te peço por essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês ricamente. Este é o meu voto. Dizer que estamos a continuar com o pensamento do princípio da fé. E, oh meu Deus, estamos baqueteando, estamos descobrindo muita coisa. E ainda vamos ter que continuar a falar a respeito da fé em todas as vertentes. E quero acreditar que está nos já posicionando para sabermos como encarar cada coisinha. E na nossa última lição, ou nosso último vídeo, descobrimos que a fé é precisamente a lei de Deus para conseguir o que queremos, porque tudo é possível para aqueles que creem. Deus te ajudará se você querer. Se você não querer, Deus não tem como lhe ajudar, porque a sua lei é para ajudar a todos que creem nele. Muito estranho, que talvez poderia tomar aqui o meu
o meu tempo para colocar este episódio que acabei assistindo, deste cheque, este cheque muçulmano que era como que um ministro que havia dedicado toda a sua vida para a adoração de Allah. E este homem começa precisamente na sua terra natal, que é o Egito. E ali estava. E ele foi estudando o Corão até decorar todas as orações. No belo momento acabou surgindo uma oportunidade para ele ir nas Américas. E ele falou com seus pais e finalmente foi a Texas. E ali estava na mesquita, trabalhando, ensinando. Foi se encontrar com muitos que saíam de outros países, que iam se refugiando, precisamente na América. E ele estava aí ministrando, ensinando Corão, crianças e tudo mais. E no mês passado, como possivelmente pode ser do conhecimento de alguns de vocês, que houve uma cheia em Texas. Estava precisamente neste lugar onde a cheia estava assolando. E ele como cheque. E ali estava. E as águas foram invadindo os parques. E ele, convicto de que as águas não podiam atingir a mesquita, porque para ele queria que mesquita era casa de Deus. Só a maioria das pessoas já refugiaram-se a alguns lugares seguros. E até quando as águas estavam aproximadas, algumas pessoas já foram evacuadas da mesquita para lugares seguros. Mas ele quis ficar porque era um crente de Allah de todo o seu coração. E ele estava convicto da sua religião. E ele disse que eu vou ficar aqui, eu não vou sair porque estou convicto que Deus vai respeitar a sua casa. Mas as águas foram subindo, foram aproximando a mesquita. E no instante as águas já estavam como que entrando embaixo da porta. E ele pensou que era simplesmente um punhado de água que estava serpeando, entrando precisamente na mesquita, mas não, o pior não podia acontecer. Mas as águas foram subindo, invadindo. E ele foi orar. Allah salva a sua casa. Allah salva-me. Foi fazendo todo tipo de oração possível. Ele havia decorado o Corão. Lembra-se, ele era professor de Alcorão. E ele foi fazendo tudo. E as águas foram invadindo. Depois de um tempinho, aquelas tapetas que se usam para se prostrar, para adorar a este Deus desconhecido, foi precisamente, tudo já estava na água. E as águas foram subindo, foram entrando no pátio de oração, invadiu. E as águas foram invadindo. E finalmente fazendo orações, que Allah salva-me,
Tu és o único poderoso, o único misericordioso, tenha misericórdia de mim. E muita coisa foi voando na cabeça dele. Mas as águas foram subindo até que as águas já estavam nos joelhos, na cintura, no peito. Finalmente ele estava submerso. Naquele momento, quando ele estava gritando, pedindo para que Allah pudesse o socorrer, e não havia ninguém que dizia nada, nem o quê. Ele acabou se lembrando de que quando estava na sua terra natal, no Egito, ouviu alguém a dizer que Jesus salva. É quando ele, naquele momento em que já estava como que semi-morto, fora de si, é quando ele pede e diz: Jesus, salva-me. E ali automaticamente Jesus veio ao seu resgate. E lá estava ele, foi resgatado. Teve experiência de quase morto. Foi além da cortina do tempo e tornou a voltar. E assim ele está lutando para ajudar os demais muçulmanos para saber que Jesus é o único Deus verdadeiro. O Jeová do Antigo Testamento é Jesus do Novo Testamento. Não há outro Deus fora de Jesus. Estou a tentar mostrar aqui que você deve querer nele para que consiga alguma coisa. E sei que Deus pode ajudar um muçulmano. Quanto mais a você crente, ele virá a seu resgate em momentos cruciais. Se você chamar, se você querer nele, o auxílio bem presente no tempo de angústia. Estamos continuando com este pensamento que achamos que está sendo uma bênção extraordinária. Como estávamos a tentar mostrar que quando Jesus morreu, ele salvou todos os pecadores e ele curou todas as doenças, independentemente de que tipo de doenças. Porque a Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados no Calvário. Só quando Jesus morre, salva todos os pecadores, cura todos os doentes que estão no mundo hoje. A partir do tempo em que ele morreu na cruz, pagou o preço para todos os pecadores. Pagou o preço para todos os doentes. Mas para que isso se torne a vida em você, você precisa de querer. Quando você crê é quando a coisa se torna sua. Se você não crê, Deus não pode lhe salvar. Deus não pode lhe curar. Estamos a seguir este pensamento que está sendo mesmo uma grande bênção. E queria talvez citar esta mensagem, Faith, que é precisamente fé, pregada no dia 13 de 8 de 61, no seu parágrafo 12. O profeta de Deus, que foi dado autoridade nesta era como o árbitro,
ele diz: a lei de Deus é fé. E temos fé aqui esta manhã para curar qualquer enfermidade, para fazer qualquer coisa. Mas ela é controlada por uma lei. E esta lei é fé. Talvez, em outras palavras, diríamos que temos poder para, talvez, curar qualquer enfermidade. Poder para ressuscitar os mortos. Poder para fazer qualquer coisa. Mas este poder é controlado por uma lei. É que rege este poder. E se você puder querer, é ali onde o poder dado à igreja entra em ação. Se você não crer, já está condenado, como dizem as Escrituras. Mas ele é controlada por uma lei, e essa lei é fé. A lei de Deus é fé. Jesus disse: tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Aí está. Então, é a fé que controla. É a fé que controla o poder que Deus deu à igreja. Se não há milagres acontecendo na sua igreja, se não há milagres acontecendo na sua família, na sua própria vida, não quer dizer que Deus não deu poder para que os milagres aconteçam. Ele deu. Está simplesmente faltando a fé para operar aquele poder que Deus deu à igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Então, é a fé que a controla. E a fé nos é dada apenas conforme temos necessidade. Talvez seria um outro assunto aqui muito profundo, onde a fé é dada segundo apenas conforme temos necessidade. Porque trata-se da fé de Jesus Cristo. Naquele momento crucial, quando você depara-se com um determinado assunto, Deus lhe dá a fé naquele momento para transpor aquela questão em sua frente. Dizíamos que Enoque achou graça diante de Deus antes do dilúvio se estabelecer na terra, e ele andou com Deus e não foi visto, porque ele tinha a fé do arrebatamento e ele foi arrebatado. Certamente Deus lhe deu aquela fé. E eu quero acreditar que o patriarca Abraão, para ele tomar aquele posicionamento que ele tomou rígido, inabalável, de querer com uma velha dos seus 90 anos podia conceber. E eu creio que é uma fé que ele foi dado precisamente naquele tempo para encarar aquela tentação. Dizíamos uma coisa muito engraçada, que Abraão, ele creu que ele estava a tratar-se com um Deus capaz de tudo.
E ele não duvidou, por sabendo que aquele que havia dado a promessa, ele era capaz. Não era homem para dizer que, aliás, isto aqui é um pouco difícil para mim. Não há nada que faz com que Deus chegue a esses extremos de dizer que, isto aqui é difícil. Não há nada difícil para ele, nem para aqueles que creem nele. E Abraão, dizíamos que ele tinha como que uma fé extraordinária. Sabia que estava tratando-se com o Criador. Se é que o Criador havia dito que uma mulher dos seus 90 podia conceber, ele queria que o mesmo Deus era capaz de fazer com que Sara, que uma vez foi uma menina dos seus 18, 20 e tal anos, o mesmo Deus que havia lhe alimentado desde criança até 90 anos, era capaz de a levar de volta para seus 18, 20 e tal anos, para que a promessa pudesse se cumprir. E exatamente nós somos ensinados que exatamente o que aconteceu, o impacto tremendo daquela visita de 3 anjos, transformou aquela velha mulher e o velho homem de volta, porque essa é a obra das mãos de Deus. Dizíamos que quando no aparelho você pode clicar um botão e fazer voltar talvez uma cassete, ou pôr fast forward, só Deus também pode fazer isso com a sua criação, adiantar ou fazer voltar para trás. Só Deus é capaz de fazer voltar um velho, uma velha de 90 anos, de volta para os 20 e tal anos. Deus fazendo com que voltasse para que ela cumprisse, recebesse as promessas que Deus havia lhe dado. Só a fé é precisamente dada apenas conforme temos necessidade. E falávamos um assunto aqui que talvez podemos aproveitar esta oportunidade para termos que colocar. E nós, a noiva, aqueles que acharam graça diante de Deus, para que a luz do entardecer pudesse brilhar nos nossos corações. Como temos dito que quando a luz brilha em você e você aceita a luz, você também se torna luz. Só se a gente diz que nós somos a luz do entardecer, nós estamos exagerando. Lembra-se, Jesus disse que eu sou a luz do mundo, falando com seus queridos discípulos. Depois de um tempinho, quando eles absorveram aquela luz, chegou-se o momento em que ele disse: vós sois já a luz do mundo. Só quando a gente deparamos com a luz do entardecer que foi prometida e observamos a mesma luz, se tornamos a luz do entardecer. Só nós somos a luz do entardecer. E aqui estamos,
Na última era, a etapa mais avançada de qualquer tipo de transportação. Talvez dizíamos que quando se começa precisamente do cavalo, vai se subindo a carro, helicóptero, avião e finalmente astronauta, rocket. E tudo isso, como é do nosso conhecimento, tem a ver com o desenvolvimento da igreja. E mostrávamos que para que a astronauta descole precisa-se de uma pressão tremenda. É o que faz com que rocket possa ir no espaço ou à lua por causa da pressão que lhe joga. Só a igreja como igreja, ela terá que passar através de uma pressão. Falávamos precisamente a respeito da revogação da licença dos nossos, alguns dos nossos queridos irmãos angolanos, que ouvimos assim que foram revogadas as licenças. De uma maneira assim, digamos, em geral, nós sabemos que a igreja sempre foi perseguida. O diabo sempre perseguiu a igreja, independentemente, talvez é verdade que pode haver motivo, nunca essas coisas são feitas sem revogar algum motivo. E a igreja sempre foi perseguida, foi pressionada. E nós, antes da nossa partida como a igreja astronauta, com a fé astronauta, precisaremos de um pouco de pressão, precisaremos de pressão para nos tirar da terra. E realmente a igreja será pressionada até chegar um momento em que ela vai almejar que o arrebatamento aconteça. Vai almejar que o Senhor venha. Porque estaremos passando através de pressões. E como eu dizia, a igreja sempre foi perseguida. Não é novidade isso. O mesmo diabo que perseguiu a primeira igreja, poderíamos tomar o diabo perseguindo a igreja desde o princípio. Aquele diabo que perseguiu Abel, o diabo estava em forma humana na pessoa de Caim e perseguiu Abel até a morte. O mesmo diabo não terminou ali. Chegou-se um momento em que Jacó foi perseguido por Esaú, o mesmo espírito, o mesmo demônio. Israel foi perseguida por essas outras nações até o dia de hoje. Jesus foi vendido por Judas Iscariote. Tentávamos mostrar alguma coisa, eu não sei se chegamos a demonstrar aos irmãos, acho que não, de fora. Aqui, talvez, eu não sei como colocarmos isto, talvez os irmãos vão colocar. Vocês vão entender como o erro é muito próximo da verdade. Na vida de Israel e Ismael, vai descobrir que a diferença é simplesmente de uma só letra entre o errado e o correto, entre Deus e o diabo, entre a mentira
e a verdade. Vocês sabem como a igreja foi perseguida depois do dia de Pentecostes, e que às vezes, quando a igreja foi perseguida, acabou trabalhando para o bem, como dizíamos. Os discípulos foram perseguidos, foram espalhados, e na medida em que iam fugindo da perseguição, foram pregando o evangelho foi se alastrando. E enquanto que o diabo pensava que estava como que se aproveitar deles, eles fizeram uso condigno daquela perseguição. Nunca se sabe, Deus é Deus, o diabo sempre chega tarde. O que pode se fazer agora? A mensagem já se foi. A palavra está na noiva, está ancorada nos corações dos eleitos. Pode-se destruir tudo que tem a ver com a mensagem, mas a palavra já está na noiva. E há sempre pessoas que o diabo usa para perseguir os verdadeiros crentes. Há alguém em algum lugar inspirado para ir atrás do verdadeiro crente. Como víamos que alguns daqueles foram precisamente antigos irmãos, que vieram entre irmãos, espiaram a nossa liberdade e depois vão começar a tomar. É verdade que às vezes em quando, é verdade que pode acontecer ali e acolá, pessoas, às vezes provocamos coisas que acabam levantar o diabo. Mas na maioria das vezes tem sido mesmo o diabo perseguindo o crente, porque o diabo sempre perseguiu o crente. E não pode pensar que você que está perseguindo o crente hoje é uma novidade. Você está fazendo exatamente o que o seu pai Caim fez. O que o seu pai Esaú fez. O que o seu pai Judas Iscariote fez. O que o Império Romano fez. E finalmente haverá uma tal pressão sobre a igreja estranauta que a jogará para o lar, para se encontrar com seu esposo. E continuemos a orar. O que fazer nessas ocasiões? Talvez alguém diria, pastor, o que fazer nessas ocasiões quando você está perseguido? Não tenta retalhar, deixa-o. Se você tenta retalhar, Deus vai ficar a lhe assistir. Deixa-o, encomende-o nas mãos de Deus. Deus, tarde ou cedo, vai tratar com ele. Já vimos muita coisa nesta jornada. Lembro-me de homens, uma vez que tivemos uma grande pressão na altura, no Zimbábue. E irmãos foram arrestados até nos comícios. Mas não levou muito tempo. O diabo usa a pessoa como descartável. Você que está sendo usado por diabo, o diabo vai te usar e depois vai te deitar como descartável. É quando vai descobrir que, afinal de contas, o diabo é mau. Estamos falando, continuando ainda a falar a respeito da fé. E nesta mensagem, os ungidos, nos últimos dias, ele diz: uma só fé, um Senhor. Você não pode ter uma só fé sem querer em um só Senhor.
Você não pode ter 2 batismos, não um para o Pai, Filho e Espírito Santo. Há um só batismo, Jesus Cristo. Agora, muitas pessoas dizem, isso é contra a minha fé. Há muitas fés, mas há apenas uma fé, a fé. Vê? Apenas uma fé. Pode haver diferentes denominações de igreja para representar essa fé, mas há apenas uma fé. Nesta mensagem, Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, para todos sempre, pregado no dia 6/8/57, 55. Há realmente apenas uma fé. A Bíblia diz isso: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. E há uma só fé. E essa é a fé do Senhor Jesus Cristo. Poderia continuar a citar a respeito dessa única fé. Queria talvez colocar alguma coisa aqui antes de eu terminar, neste momento em que estamos como que mergulhados nisto aqui. O profeta, nesta mensagem aqui, o Messias, pregada no dia 17 de janeiro de 61, na página 33. Ela aborda um assunto aqui que queríamos talvez colocar em vossa frente. E ele diz: outro dia à noite, vi em uma transmissão um homem com fé psíquica mental colocar um copo de água e ficar parado, concentrando-se naquele copo até que estourou. Apenas por concentração, olhando fixamente para aquele copo de água, e o copo trincou e a água escorreu. Apenas para pura consagração mental. Por quê? Porque essa é a estrutura dele. Agora, o irmão Branham fala aqui deste episódio de ver um homem, colocou um copo de vidro e o homem parou à distância, começou a fixar-se naquele copo. Depois de um tempinho, aquele copo partiu-se. E o irmão Branham não disse que isto aqui é bruxaria. Ele diz que essa é a estrutura do homem. É a estrutura dele. Essa é a constituição dele. É aqui, amado, onde precisamos de levantar. E talvez dizer o seguinte: há uma estrutura, uma constituição do homem que ele perdeu. O homem perdeu a sua constituição. Talvez dizer que o homem perdeu a revelação da sua constituição. Já tentamos mostrar aqui que há um homem espiritual, o primeiro que Deus criou, semelhante a ele. E mais tarde, quando havia falta de alguém para lavrar a terra, é quando Deus fez homem de barro e levou a parte espiritual e colocou no barro. E aquele barro, a parte de barro e a parte espiritual se uniu. E o homem, quando a gente vem aqui na terra, nós estamos cientes de que quando um bebê é nascido, naquele momento que o bebê
acaba de chegar na terra é quando o espírito de vida entra nele. Esse espírito de vida não estava precisamente na barriga da sua mãe. Vem de algum lugar e entra neste pequeno corpo recém-nascido. E se não entra nenhum espírito, nenhuma vida, nenhuma alma, acaba sendo nada morto. É aquela alma que quando você morre, as pessoas dizem, paz a sua alma. Será que estão a falar do seu corpo, que vai decompor-se no cemitério? Não, estão a falar precisamente de você, a parte espiritual do homem. E muitas das vezes é essa parte espiritual do homem que o próprio homem esqueceu que ele não é simplesmente homem de barro. Lembra-se uma coisa aqui, amados irmãos, que eu queria que nós, como a noiva de Cristo, o irmão Branham diz que quando a noiva chegar ao ponto dela saber quem ela é quando o arrebatamento acontecerá. Quando sabermos quem somos nós, e ali o arrebatamento acontecerá. Ele não diz quando a gente deixar isso, deixar aquilo, deixar mais aquilo, mas quando captarmos a revelação de quem somos nós. E muitas das vezes o homem, o crente ainda acha que ele é barro. Você não é barro, você é um pequeno Deus. Meu Deus, você é um pequeno Deus, criado na imagem de Deus. E se você chegar a um ponto de reconhecer isso e voltar para agir, imagine este homem só concentrar olhando num copo sem ter que atirar uma pedra e aquele copo se partir. Imagine Jesus passando embaixo de uma árvore sem katana, sem machado, só falar a palavra e a árvore foi secando. O que aconteceu não é a parte humana, é a parte espiritual do homem que faz aquilo. E toda a pregação do Evangelho é para tentar levar o homem para reconhecer a sua constituição perdida. Meu Deus, o homem perdeu a sua constituição original. E hoje em dia ele está dependendo das suas faculdades mentais. Faculdade disto, e faculdade, vou na faculdade, onde vai aprender a agitar a mente. Mas não há nenhuma faculdade sequer que tenha a ver com o homem original criado na imagem de Deus. Quando o homem caiu, ele dependeu inteiramente da parte do corpo natural. Fez como que desinteressasse na totalidade da sua parte espiritual. E se apegasse à parte de barro, a parte natural dele. E o irmão Branham diz que essa é a estrutura dele, essa é a constituição dele. Se ele puder fazer isso, tem um poder nele através do pensamento mental que pode quebrar um copo de água. E ele sendo um pecador, isso mostra que havia algo feito naquele homem. Ele está em uma condição caída e pervertida. Mas se esse homem apenas pudesse voltar a Deus e deixar Deus entrar nele, ora, com aquele poder libertado do reino de Deus, ele não tinha condutor. Se liberado no reino de Deus, ele não tinha condutor. Ele era como uma espingarda.
ele apenas espalhou para todo lado. Mas se aquele espírito que está em um homem pudesse ser convertido, a parte espiritual do homem, e colocar Cristo ali, onde ele tem um condutor é um fio que conduz, e Deus ele diz amém, e deixa um homem com essa mesma fé no condutor da palavra de Deus, ele pode ressuscitar os mortos, ele pode curar os leprosos, ele pode expulsar os demônios. Ele diz amém. Ele foi moldado como um Deus. O homem foi moldado como um Deus. Ele se parece com Deus. Realmente foi. Essa é a razão pela qual Deus era homem, o homem era Deus. E esta é a sua descendência, o homem. Ele está apenas tentando alcançar o homem, tentando colocar o homem em suas mãos, tentando levar o homem de volta à sua constituição, à sua estrutura original. Deus ainda é Deus. Se o homem, nas suas incursões mentais, inventa isso, inventa máquinas, armamentos, astronauta para ir à Lua, para ir no espaço, se ele pode fazer isso usando simplesmente a parte mais baixa que é a parte mental do homem, quanto mais esse homem usar a parte mais alta dele, que é a alma semelhante a Deus, meu Deus, Deus tenha pena de nós. Precisamos de muita graça. Mas dizer o quê? Essa parte do homem opera na simplicidade, essa parte divina, sagrada do homem, opera na simplicidade, mas pode fazer coisas, como acabamos de ler, que ele pode ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar demônios. Ele foi moldado como um Deus. Eu poderia dizer, e às vezes, talvez, para aqueles que nos ouvem de longe, podem pensar que isto aqui é meramente, digamos, palavra que a gente falamos. Mas tudo que você ouve sendo falado não é meramente palavra. Há um espírito que está por trás de tudo isso. Eu dizia aos irmãos, precisamente na sexta-feira, esta semana, na quarta-feira, melhor dizendo, que Deus tem confirmado a sua palavra com sinais e prodígios. Já vi Deus operando. Já vi pessoas a serem trazidas aqui mesmo em minha frente, aqui onde estou parado. Algumas pessoas trazidas, carregadas, talvez por umas 2 ou 4 pessoas, sem conseguir nem sequer andar. E vir aqui em frente e fazer oração e a pessoa sair daqui a andar. Não estou a falar de uma pessoa, não estou a falar só de 2 pessoas, estou a falar de muitas pessoas. Quando alguém é conectado com Deus. Eu já vi muita coisa. Lembro-me uma vez, trouxeram uma menina que um demônio havia entrado e nem conseguia sequer pronunciar nenhuma palavra, e ela já não falava, se tornou muda. Tentaram tudo e ela nem pronunciava nenhuma palavra. E a trouxeram.
e colocamos as mãos e oramos. Depois de um tempinho, aquela menina já falava. E eu lembro uma outra menina que trouxeram, pega por 5 homens bem fortes, possuída. Esta menina havia sido possuída por demônios. Precisou-se 5 homens para lhe segurar. Lhe carregaram até aqui, oramos, e ela saiu daqui andando. Poderíamos, para não falar de pessoas que vieram, algumas que já tinham 16 anos sem filho, abrir a escritura e orar, e a pessoa conceber e ter filhos que estão vivos hoje. Não um casal, ou 2 ou 3, mas incontáveis, até alguns muçulmanos que vieram e oramos. Nós estamos simplesmente a falar aqui de fé como que na parte, simplesmente da parte psicológica do assunto. Estamos a falar coisas que já vimos que funcionam. Nós estamos simplesmente a falar disso só por falar aqui. Estamos a falar coisas que nós sabemos que isto aqui serve, isto aqui funciona. Eu lembro uma vez uma certa irmã que havia chegado num momento crítico e fomos orando, e quando ela torna a voltar, ela disse: pastor, eu lhes vi parado num cantinho, vocês a orar. Alguém que já havia deixado o seu próprio corpo e orou-se e tornou a voltar a viver e vive até o dia de hoje. Você pode falar com ela, pode lhe dar o testemunho disso. Esta mensagem é viva. Deus ainda é Deus. A palavra ainda é palavra infalível do Deus vivo. Muitas das vezes estamos como que falando aqui, as pessoas podem pensar que é simplesmente palavra. Não é isso. Aquele mesmo Deus que disse que eis que estou convosco e em vós até a consumação dos séculos, ainda está conosco. Ele ainda é Deus. Me lembro deste outro homem que veio aqui mesmo na igreja, sem andar com sua bengala, e ele saiu daqui, deixou a sua bengala, voltou para caminhar sem problema, aqui num dos mercados mais famosos aqui, chamado Cambinde. E aquele homem acabou desaparecendo. E pelo que ouvi, ele já partiu para a glória. E quando chegou a hora da sua partida, ele disse: comunique, pastor, de que tudo está em ordem. Deus ainda é Deus. A parte perdida do homem, o homem tem que alcançar a sua parte que ele perdeu. Deixa eu concluir lendo isso. Eu não sei se já tenho 1 hora de tempo. Ok, graças a Deus. Vou terminar daqui a pouco. Mas queria ler uma coisa aqui. Nesta mensagem, fé, de novo, pregada no dia 13 de agosto de 61, no seu parágrafo 5. E ele diz: e tudo do que você precisa nesta jornada está agora mesmo em você. Pode parecer estranho, irmão, que Deus nos ajude a cada um de nós necessitado nesta vida. Veja como o mensageiro coloca isso. Tudo do que você precisa nesta jornada está agora mesmo
é você. Não está numa outra pessoa, não. Não está ali, não está acolá. Mas está precisamente em você. Tudo que você precisa nesta jornada como cristão já está dentro de você. Você diz, oh, pastor, eu preciso disto, eu preciso daquilo, eu preciso de saúde, eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma mudança, eu preciso disso. Tudo aquilo que você precisa nesta jornada, Deus que te conheceu de antemão, Ele colocou isso em você. Deixa eu continuar a ler. E a única coisa que você tem de fazer é ter fé em Deus, que empurre essas boas coisas para fora de você, que estão em você pelo Espírito Santo. Sim, é o que acontece, irmãos. Quando você recebe o Espírito Santo, Ele vê em você com o embrulho de tudo que você vai precisar nesta jornada até o dia do arrebatamento. Para que o que você necessita se torne uma realidade, se empure para fora e se torne talvez o objeto que você necessita, talvez em igreja que você necessita ter, talvez em uma casa que você necessita obter, seja lá o que você deseja obter, Deus já depositou dentro de você. Não depositou dentro de outra pessoa, mas em você mesmo. E talvez você diga, pastor, mas por que eu não tenho essas coisas? Não tem fé suficiente para que aquilo se manifeste. Porque não tem como você querer algo que não está em você. Se você apanhar essa parte, vai lhe ajudar. Se você almeja alguma coisa, por que somos diferentes? Somos diferentes precisamente porque cada um tem algo diferente de outra pessoa que está dentro dele. E o que você necessita já foi depositado. Talvez daria aqui um exemplo de uma semente. Digamos uma semente de uma mangueira. Semente de uma mangueira. Sendo ela semente, ela já tem tudo dentro dela que vai precisar até chegar tempo de ter mangas. Se você simplesmente tomar aquela semente e lançar e regar e continuar a regar, ela vai começar a manifestar coisas que eram invisíveis. Depois de um tempinho, quando uma manga germina, vai começar a brotar. Saiu uma pequena folha, depois mais uma, depois um tronco, e vai crescendo ramos, flores, sombras, cascas, raízes. Tudo estava dentro daquela semente. E você tem tudo que você necessita. É só uma questão de continuar a beber as águas da vida, querendo. Vai ver as coisas que você necessita nesta vida se manifestando. Que Deus possa nos dar essa fé capaz de empurrar as coisas que almejamos, as quais Deus colocou em nós. Oh, como é bom nosso Deus. Compreenderam bem, amados irmãos? Você diz, oh pastor, e se eu pudesse ter isto, ficaria feliz. O que você almeja ter já está dentro de você. Oh, se a vida fosse assim e assim, aquilo que você está a desejar, Deus já colocou em você. Tenha fé suficiente para empurrar as coisas que estão dentro de você para fora. E você diz, oh, como eu gostaria de viver uma vida
irrepreensível. Esta vida irrepreensível já está em você. Continue regando, bebendo, um dia você se encontrará irrepreensível. Diante dele é amor. Qualquer grão de semente que você imaginar, tem tudo o que ela precisa na vida dela até sair mais uma semente como ela, até terminar a sua jornada. É bonito, não é bonito? Tudo que aquela semente de mangueira precisa para chegar onde vai produzir mangas está dentro daquela semente. E tudo o que você precisa, o que você almeja, irmão? Não é boa coisa isso, ouvir que Deus colocou tudo o que você precisa nesta jornada em você. Não no pastor, não no diácono, não naquele e este, mas Deus, conhecendo você e as suas necessidades, Ele coloca o cúmulo de tudo que você precisa. E Ele diz somente querer. E se você querer somente aquelas coisas que Deus colocou em você, as quais você as anela, aquelas coisas vão se apurando, saindo para fora. Amanhã vamos ver, aquele irmão já tem isto, já tem aquilo. E o que diríamos? Meu Deus, isto fez com que eu fosse até esta parte aqui. Uma vez, quando vamos a decidir para construirmos, houve opiniões dos antigos irmãos, vamos construir simplesmente uma coisa aí de esteira. Mas dentro do meu coração aqui não havia um tabernáculo de esteira. Tudo isso que nós estamos a ver é algo que Deus já havia colocado nos nossos corações. E na medida em que íamos andando, essas coisas foram se manifestando. Eu lembro uma vez, dizíamos aos irmãos, que um desses dias não teremos espaço aqui para parquear os nossos carros. Estávamos a falar de algo que estava precisamente em nós. E na medida em que íamos trilhando esta jornada, essas coisas foram se manifestando. Aquiete-te, irmão. Não perde o chão. Não perca a fé, irmão. Continue lutando. Continue em pé. Deus está a ver as suas lutas. Deus está a ver as suas tentativas em querer levar esta luz a bom porto. Deus está a ver as suas lágrimas. Deus está a ver as suas preocupações. Deus está a ver as suas necessidades. Todas as lutas que você está encarando, Deus está vendo. Não fique desnorteado. Continue querendo e regando a semente da fé. Um desses dias maravilhosos, tardando o Senhor, o que você almeja será colocado em sua frente. Lembro-me quando o irmão Branham viu o tabernáculo em 1963, se a memória 63 ou 63, e os irmãos haviam construído aquele tabernáculo. E quando o irmão Branham viu, disse: esses irmãos construíram precisamente da maneira como ele almejava, da maneira como ele tinha em vista, da maneira como estava nele. É o que vai acontecer no dia que nós vamos sair daqui para outro lado, naquela
morada naquela mansão. Jesus foi nos construir segundo o desejo de cada um de nós, porque Ele conhece os nossos desejos. Oh, não posso continuar mais. É muito profundo para mim. Tudo que os irmãos estão vendo se manifestando hoje é o que Deus já havia colocado em nós. É tempo da manifestação. Vou orar. Oh Deus, seria difícil para se continuar. Mexe-se com o meu coração, mas é a pura verdade. Pensando a respeito dos nossos amados irmãos espalhados por este Moçambique grande. E as lutas não cessam. E às vezes as questões ficam tão apertadas até não ter onde olhar. Senhor, ajude a cada um deles, para que capte esta revelação de saber que tudo o que eles precisam nesta jornada, talvez jornada ministerial, nesse trabalho que eles estão a fazer, já está dentro deles. E ajude, Senhor, que tenham fé suficiente para extrair o que Deus colocou nos seus corações à plena vista. Ajuda-nos, Senhor, nesta era final, neste momento em que o mundo está caindo aos pedaços, momento em que o mundo está confuso, as nações estão confusas, os reinos poderosos estão desnorteados em confusão, prestes a se destruírem, prometendo destruir um ao outro com bombas, hidrogênio, com nuclear e tudo que destrói. E a sua noiva está aqui na terra. Oh Deus, dê-nos a fé que necessitamos nessas alturas. A fé que uma vez foi dada aos santos. A graça que Enoque teve de andar com Deus e não viu a morte. Que esta graça, Senhor, esteja em cada coração de cada irmão que nos ouve. Meu Pai, enxuga as lágrimas daqueles que estão chorando. Que aqueles que estão a procurar possam encontrar. Dê-nos a fé que necessitamos nesta hora, para continuarmos a regar até que tudo, quando almejamos que está em nós, possa sobressair. Tudo que não está, que não foi colocado pelo Espírito Santo em nós, dê-nos graça para não desejarmos nada que o Senhor não tenha colocado nos nossos corações. Mas que aquilo que o Senhor colocou de antemão, tenhamos graça de puxar isso para fora. Há irmãos necessitados que desejariam ter igrejas onde pode se pregar, ou desejariam de ter suas próprias casas, seus próprios lugares de culto, suas próprias igrejas, irmãos, irmãs. E ouvimos que tudo isso o Senhor tem colocado nos corações dele, está tudo neles, e lhes dê graça de continuar a querer, continuar a trabalhar, continuar a beber as águas da vida até que tudo se manifeste. Abençoe, Senhor, o seu povo que está tentando carregar a luz do entardecer. Que todos nós possamos ser parte desta luz. Concede isso, Pai,
ajude a cada um deles. Te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Já chegamos ao fim do nosso pequeno vídeo. Que a graça do Senhor repouse no coração de cada um. E que isso possa chegar como uma revelação impactante. Saber que tudo aquilo que você almeja já está em você pelo Espírito Santo. O que você tem que fazer é continuar a lei de Deus para que isso sobressaia. É fé. Creia de todo o seu coração. Não seja desmoralizado. Não recue. Continue lutando. Deus lhes abençoe. Até a próxima vez. Amém. Às vezes andamos tristes e não conseguimos vencer. São tentações, doenças e aflições que atacam o coração e nos deixam muito tristes. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Pela fé Abraão ouviu e obedeceu o chamado de Deus. Não desista, não, seja como Abraão, que venceu pela fé. Não desista, não, seja como Davi, que venceu pela fé. Só ter a fé que tudo vai bem, só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem, só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória.
Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Só ter a fé que tudo vai bem. Só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem. Só ter a